Seja bem-vindo à nossa próxima aula de treinamento de reciclagem básica de brigada de emergência contra incêndio, tá? Módulo 2, NR23. Ok? Bom, você tem que segurar seu trabalho, tá? Instrutor, químico, eletrotécnico e docente. Já Cavalcante, primeiro registro. Bom, a gente tem uma empresa, SST, curso Qualidade e Meio Ambiente, trabalha só na área da educação da segurança do trabalho. Ela administra curso, faz a parte de ensinamento, de educação da segurança do trabalho. Ó, vamos agora para o assunto métodos de extinção do fogo, NE23. Métodos de extinção de incêndio. Quais são os métodos de extinção que a gente vai utilizar para apagar o princípio de incêndio, tá? Bom, seguinte, assim, abafamento. Primeiro abafamento, a gente retira o oxigênio do material em combustão. Você está pegando fogo, a gente vai lá e só haverá fogo com 13% de oxigênio, que é o O2, acima, de 13% acima fogo. Então, você está com a frigideira de óleo quente e o fogo passou para dentro, ela incendiou, não tem que pegar a frigideira e sair correndo, porque se o fogo for muito alto, vai pegar no teto. Você pega uma tampa, enquanto ela está pegando fogo lá, tranquilamente, você pega uma tampa, já corta o gás do fogão, fecha o registro, pega uma tampa, põe a tampa em cima e abafa, pá, e segura. Quando você tirar o oxigênio ali daquele óleo quente, automaticamente vai ter o abafamento. Ah, mas foi uma frigideira industrial, né? A frigideira industrial ela é enorme de grande, ela sobe a uma temperatura muito alta. Ela frita instantaneamente. Bom, aí os segurança do trabalho, fora a tampa que ela deve ter, o brigadista ou o corpo de bombeiro utiliza o jato do hidrante como dilúvio. Ele vai fazer uma neblina bem densa, onde vai tirar o oxigênio e vai apagar diretamente na fonte. Tá? Só para a gente ter. Então, uma das técnicas que a gente vai utilizar é o abafamento. Essa técnica vai tirar o oxigênio. Uma vez eu estava com uma calha, uma máquina que já estava cavaco para dentro do forno. E ela pegou fogo e ela começou a jogar fogo pelo furo da catraca. E eu não tinha como mexer com ela. O fogo dentro do cavaco, ele pega e ele fica ali, aquele foco de incêndio, até sair em cima, ele sai maior labareda, mas por conta ele começa a queimar ali dentro. O cavaco e o pó de serra. Então, pelo furo da máquina, eu puxei a máquina dentro do forno, ela tinha um furo onde ela jogava o cavaco, desliguei a corrente elétrica, puxei ela, peguei o extintor de pó químico e coloquei dentro no furo e injetei o pó. O pó, o pó é tão seco que ele entrou lá dentro, ele cortou o oxigênio e ele apagou por abafamento. É um caso isolado, tá? É um caso que eu utilizei porque eu sabia manejar, mas não é bem. É, eu apaguei por abafamento com pó químico, mas é bem diferente. Tá? Então, bom, a outra técnica que a gente utiliza para apagar o fogo é o resfriamento. O fogo ele precisa de calor, a reação química e calor para ele aumentar, certo? Se a gente diminui a fonte de calor do material em combustão, automaticamente vai diminuir a fonte de ignição do fogo, vai diminuir o fogo até se extinguir. O próximo incêndio são resíduos de poeira. Isso aqui já passou, vamos lá. Tá. Então, através do resfriamento é possível diminuir o calor do material. A gente resfria, diminui o calor do material. Bom, a operação final de extinção de um incêndio consiste na movimentação de todo o rescaldo. É tudo que ficou ali embolado com água,
para que este material não possa ter uma ignição novamente provocando uma combustão. Então é chamado de rescaldo todo material que queimou de um fogo ali, queimou palha, pó, ficou aquele bolo lá no chão. Se ele tiver fumaça, tiver aquecido por baixo, ele pode voltar a pegar fogo. Então é chamado de rescaldo. Bom, seguinte, a operação final de extinção de incêndio consiste na movimentação de todo o rescaldo para que este material não possa ter uma ignição provocando combustão novamente. Né? Agora a gente vai ver, tá, os meios de transmissão de calor. Tá aqui embaixo, meio de transmissão de calor. A gente tem 3 a 4 meios de transmissão de calor. Nesse é o básico, a gente acho que vai ver 3, tá? Então vamos lá. O primeiro é condução. Como que esse fogo é conduzido a pegar fogo? A condução é o tipo de transmissão de calor que transmite a temperatura molecular da molécula no ar, tá? Molecular a molécula. Então ele vai de uma para outra, de uma para outra até aquecer. Por exemplo, ó, se eu pegar uma colher de aço inox pegar uma colher de aço inox e colocar ela na água fervendo, o que vai acontecer? Ela vai esquentar. Se eu pegar essa colher depois de 2, 3, 5 minutos e encostar no braço, ela vai queimar. Ela vai transmitir, ela vai absorver, ela vai conduzir o calor da água fervendo para a colher e da colher, se eu encostar no braço, eu vou me queimar. A mesma coisa na panela no fogo, ela conduz o calor do fogo que está na água para ela também. Ela aquece junto. Então isso aqui é chamado de condução. Ok? Aí agora a gente vai para o próximo meio de transmissão, meio de transmissão de calor. A gente tem a convecção. A massa de ar quente sobe e encontra a massa de ar fria, gerando um looping, tá? As duas entram em giro e a temperatura pode atingir o ponto de fulgor e iniciar outro incêndio. Tá? Então pode acontecer isso aí. Em algumas situações, quando você abre uma porta de um estabelecimento que está pegando fogo, está muito quente, o ar frio que está dentro se encontra com o ar quente que está lá dentro, o ar fora se encontra com o ar quente que está lá dentro, e aí acontece o backdraft, dá uma explosão que o bombeiro sai voando, tá? Tem que ter o maior cuidado. Agora há pouco teve um caso de um container lá que o bombeiro foi abrir e aí teve essa convecção aqui e deu um estouro que ele bateu, a porta bateu nele e ele caiu no chão. Mas conseguiu levantar. Que aqui o material dele, a roupa dele já tem algumas proteções a mais lá. Tá? Mas se você for abrir porta, tiver algo queimando lá dentro, cuidado, porque essa convecção aí do looping do ar frio com ar quente, pode acontecer isso aí. Bom, outro meio de transmissão de calor é a irradiação, quando está pegando fogo. É a transmissão realizada por ondas de calor vindas de uma fonte de calor. Então tem o calor, que gera calor, que pode criar uma irradiação e pegar fogo de novo. Por exemplo, o sol aquece o pasto seco, e o pasto seco inicia a queimar. Ó, aqui eu não vi, mas lá na área de Belém do Pará tem uma época do ano que é bem seca. Eu não sei se é de agosto, setembro, outubro, até dezembro, é muito seco. Até chegar o verão. No ano seguinte, o pasto ele começa a desidratar, desidratar. E do nada, o pasto que está bem desidratado, seco, ele pega fogo. E esse fogo, dessa irradiação da luz do sol, ele começa a ter uma reação em cadeia. Ele sai queimando até o pasto verde. Então sai queimando tudo. Aí tem uma operação que o pessoal faz lá para apagar por abafamento com o negocinho batendo lá, para não se expandir muito. Mas quando está muito seco, o pasto do nada ele pega fogo. Ou seja, do nada não. Ele tem uma irradiação da luz do sol, onde ele pega o ponto de a reação química, ele começa a iniciar o fogo, ele sai pegando fogo na reação em cadeia até. Tá? Então ele pega e inicia por irradiação.